Pessoal, boa tarde. Vamos começar então a nossa aula de hoje falando sobre 3 temas importantes, né? Primeiro dizer que todos esses 3 temas que nós vamos trabalhar hoje, nós já discutimos em aulas passadas. Então essa aula de hoje é uma revisão dessas 3 temáticas importantes. Quais são elas? A questão do mercantilismo e a passagem para um novo sistema econômico, chamado de sistema capitalista. Nós vamos trabalhar também a questão do iluminismo, um movimento muito importante no século XVIII. E vamos fechar essa discussão falando sobre Revolução Inglesa. Com relação ao mercantilismo, na verdade não foi um sistema econômico. Isso é uma discussão que alguns profissionais da história afirmam, que o sistema mercantilista não foi bem um sistema econômico. E foi o que então? Então os historiadores afirmam que o mercantilismo foi uma prática, um conjunto de práticas econômicas que foi adotada por países europeus entre os séculos XV e XVIII. Né? Então essas práticas econômicas são consideradas pelos profissionais da história, pelos historiadores, como uma ligação, né? Como um estágio entre o sistema de produção feudal, né? E o modo de produção capitalista. Então veja que o mercantilismo é trazido aqui para a discussão não como um sistema econômico, mas como um conjunto de práticas econômicas adotadas pelas nações europeias, pelos países europeus entre os séculos XV e XVIII. Mas como surgiu o sistema mercantilista, né? Enquanto prática econômica? Então ele está diretamente ligado ao fim do modo de produção feudal, né? Ligado ao fim do feudalismo e à formação dos Estados Nacionais modernos. Aí vocês poderiam perguntar, Nicolau, o que é a formação dos Estados Nacionais modernos? O que a gente pode entender por Estado Nacional moderno? Na verdade, a gente pode dizer que o Estado Nacional moderno se configura como um processo onde há uma centralização do poder na figura do rei ou na figura da rainha, dependendo do país. Então, quais são as características desse sistema econômico, né? do mercantilismo? Nós temos aqui várias características que eu vou resumir em 3 principais. A questão do metalismo, a questão da balança comercial favorável e a questão do colbertismo. De forma simples e direta, tentando resumir o que significa essas 3 características importantes do mercantilismo, que é um conjunto de práticas econômicas adotadas pelas nações europeias entre os séculos XV e XVIII. O metalismo, na verdade, ele pode ser entendido, essa característica pode ser entendida como aquela em que os países entendiam que o que gera riqueza, que o que gera produção econômica nos países é a acumulação de metais preciosos. Então, o metalismo, né, é entendido por esses países como uma característica do mercantilismo, como a principal fonte de riqueza, a principal fonte de obtenção de riqueza, a acumulação de metais preciosos, daí o nome de metalismo. Era uma característica principal do mercantilismo. O colbertismo é visto como uma questão que estava na oposição do metalismo. Como assim? Foi praticado inclusive pela nação espanhola, que foi uma prática adotada também pelos franceses, principalmente por Jean-Baptiste Colbert, daí veio o nome de colbertismo, né? Então ele ficou caracterizado como uma medida do mercantilismo, né? E que incentivava o desenvolvimento das manufaturas. Uma terceira característica importante é a questão da balança comercial favorável. O que significa isso? Essa ideia de uma balança comercial favorável significa dizer o quê? Que o valor das mercadorias vendidas deveria ser superior ao valor das mercadorias compradas pelos países. Então, balança comercial favorável. Aquilo que é vendido tem que ser superior àquilo que é comprado. E um outro ponto importante dessa questão do mercantilismo, né, é que eles consideravam que era importante o desenvolvimento, o incentivo das manufaturas, o incentivo das construções de embarcações como algo importante e portanto, como um gerador de riqueza, acumulador de riqueza. Então, fechando essa questão do mercantilismo, os profissionais da história, os historiadores, não entendem, aliás, o mercantilismo como um sistema econômico,
como era o sistema feudal, como era o sistema capitalista, ou seja, aquele que veio antes e aquele que veio depois do mercantilismo. O mercantilismo, portanto, é um conjunto de práticas econômicas adotadas por nações europeias, principalmente a partir da formação dos Estados Nacionais. E repito o que nós temos no início. Estados Nacionais é entendido como aquele conjunto de práticas políticas e econômicas centrado o poder político e econômico na figura do rei ou da rainha, a depender do país. Tranquilo? Então, essa foi uma temática muito importante que a gente trabalhou durante esse primeiro período nosso em sala de aula, a questão do mercantilismo. Então, partimos agora para a questão do iluminismo. O iluminismo foi um movimento político, foi um movimento cultural, foi um movimento social e cultural adotado principalmente no século XVIII. E qual era a centralidade desses pensadores? No que é que uma diversidade de pensadores que nós tivemos, qual era o foco central desses pensadores iluministas, desses filósofos iluministas? Então esses pensadores começaram a se mobilizar no sentido de trazer para o centro do debate, trazer para o centro das discussões um novo modelo de sociedade. Um novo modelo de sociedade, portanto, que fosse diferente daquele visto até então. Um modelo de sociedade contrário a uma centralização do poder na figura dos reis, na questão dos Estados Nacionais, um modelo de sociedade que fosse diferente daquele construído, daquele centrado mesmo na figura das autoridades religiosas. A gente sabe que a igreja teve um papel importante nesse período, foi uma instituição muito poderosa e, portanto, os historiadores, os pensadores iluministas tentaram construir um modelo de sociedade que fosse diferente politicamente na questão dos Estados Nacionais, centrado na figura do rei e, portanto, diferente também das autoridades religiosas. Então, dessa maneira, os pensadores iluministas eles se preocuparam em denunciar a injustiça, se preocuparam de igual modo em denunciar a dominação religiosa e se preocuparam, portanto, também em denunciar de forma forte o Estado absolutista. Então veja que nós temos aí 3 itens essenciais na questão da denúncia dos pensadores iluministas. Eles denunciavam as injustiças, eles denunciavam a questão da dominação religiosa, o poder religioso, que era muito controlador na época, tudo que se fazia tinha uma interferência religiosa, tudo que se fazia ou deixava de se fazer tinha uma explicação religiosa para isso, e eles também denunciavam muito fortemente a questão dos estados absolutistas e, agregado a isso, a questão dos privilégios, que era visto como um vício de uma sociedade. Privilégios esses que eram construídos e além, portanto, uma sociedade tinha privilégio enquanto outras não tinham direito nenhum. Então eles se centraram a sua discussão, o seu novo modelo de sociedade que fosse diferente dessas 3 linhas de pensamento que nós dissemos agora. Portanto, eles defendiam uma ideia de direito natural e, portanto, precisava se construir uma sociedade onde o homem buscasse constantemente a sua felicidade. Então, para isso, os pensadores iluministas eles vão eleger algo que até então era desprezado por uma sociedade da época. Qual era? Para que nós construamos uma sociedade com base na justiça, na igualdade, uma sociedade que não tivesse o domínio total da influência religiosa, uma sociedade que não tivesse um domínio total do Estado absolutista, era preciso que nós tivéssemos um homem com liberdade. E um homem com liberdade que fosse dotado também de razão. Então nós temos aí 2 itens importantes. Eles elegem a razão e elegem também como instrumento para refletir e construir essa nova sociedade, que esse homem que busca a felicidade ele precisa ser dotado de razão e de liberdade. Mas não é uma liberdade dada, é uma liberdade construída. Tranquilo? Então as instituições religiosas para os iluministas elas eram sistematicamente atacadas. Era preciso que as pessoas atacassem o domínio religioso, atacassem o domínio da igreja e atacassem também o domínio do Estado absolutista. Então eles foram muito inspirados em leis naturais. Então eles defendiam a ideia também de verdade absoluta. Mas essa ideia de verdade absoluta era de um homem que no seu estado original era preciso construir um homem dotado de bondade e de igualdade.
sempre com base na questão do poder dotado de razão. E se houvesse, os iluministas defendiam isso, se houvesse alguma falha nessa questão de um homem construir a sua bondade e a sua igualdade, é porque houve, portanto, uma falha no desenvolvimento da construção dessa sociedade. Por isso que as instituições políticas preocupadas com a liberdade deveriam dar lugar, né, à denúncia das injustiças promovidas por esse Estado absolutista, por esse poder total centrado na figura do rei. Tranquilo? Então, em síntese, essa era uma ideia defendida praticamente pelos filósofos iluministas, né? Eu poderia citar aqui vários. René Descartes, poderia citar aqui Rousseau, poderia citar, por exemplo, Voltaire. Então são filósofos muito importantes que têm a sua Denis Diderot e D'Alembert. Então são pensadores iluministas que tinham as suas especificidades na questão de pensamento, mas eles se juntavam numa questão central, que era de uma sociedade que deveria ser construída com base na razão. E, portanto, deveria ser destruído essa ideia de um poder, de um domínio total da igreja, de um domínio total de um Estado absolutista. Então, eu preciso que vocês, para entender melhor essa questão do iluminismo, que vocês voltem-se para o livro didático, deem uma analisada nas principais características do iluminismo, como foi que surgiu, as principais ideias desses pensadores que nós acabamos de citar, para que vocês possam entender melhor essa questão do iluminismo, que foi, né, carro-chefe, né, de várias outras ideias importantes que tiveram como pano de fundo o próprio iluminismo. Eu poderia citar, por exemplo, as revoluções burguesas que foram influenciadas, que foram motivadas por esses pensadores iluministas, que contribuíram, inclusive, para o fim do Estado absolutista na Inglaterra, por exemplo, que é o nosso tema agora. Tá bom? Beleza. Então nós já falamos sobre mercantilismo, nós já falamos sobre a questão do iluminismo, e nós vamos retomar aquela discussão da aula passada, que foi a questão da Revolução Inglesa. Nós vamos só fazer aqui uma síntese maior dessa discussão da Revolução Inglesa para que o tema não fique um tanto quanto repetitivo. Então eu disse anteriormente que a Revolução Inglesa ela foi um processo organizado, construído por grupos sociais que já tinham um certo poder econômico. E eles estavam agora desejosos de construir também e de ter também um poder político. Mas para isso precisava ter uma interferência maior na questão dos políticos da época, né? Então teria que destruir uma sociedade que era organizada no Estado absolutista, no Estado real, né? Então, para falar especificamente de Revolução Inglesa, nós tivemos duas dinastias, a dinastia Tudor e a dinastia Stuart. Eu disse anteriormente que a dinastia Tudor tinha construído uma relação um tanto quanto amigável, né, com os burgueses, porque eles promoveram mudanças políticas e mudanças econômicas que, de uma certa forma, permitiu que essa própria burguesia construísse cada vez mais um poder econômico, né? Então, por exemplo, eles, principalmente a partir do rei Henrique VIII e da Elizabeth I, que eram reis da dinastia Tudor. Então eles desenvolveram políticas econômicas e sociais que contribuíram para a formação, para a ampliação do poder burguês. Mas vai chegar um certo momento em que essa burguesia vai se sentir ameaçada. E essa própria burguesia, com seu poder econômico, vai ameaçar a nova dinastia que estava comandando a Inglaterra, a dinastia Stuart. Então eles vão fazer, essa dinastia Stuart vai fazer uma série de alterações políticas, uma série de alterações econômicas que vai contribuir para que a burguesia se sinta ameaçada e organize um levante, organize um movimento social para que possa derrotar essa dinastia Tudor. Mas o que foi que aconteceu de fato? Nós tivemos aqui, para gerar essa revolução, nós tivemos duas importantes. Quais são elas? A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Nós já dissemos que foram tensões sociais, situação muito importante na época, que levaram, inclusive, né, à destruição
do poder real na Inglaterra. Tranquilo? Então esse